Qual a melhor alocação para o seu portfólio, para a sua carteira previdenciária? Você já se pegou perguntando qual a melhor proporção, quais são os percentuais para cada classe de ativo, renda fixa, renda variável, proteções, exterior? O que você deve ter de proporção dentro da sua carteira para ter um melhor aproveitamento, um potencial de retorno no longo prazo e ao mesmo tempo fazer uma gestão de risco. Então, este é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos conhecer a estratégia Asset Allocation e verificar como colocar, como definir a proporção da sua carteira. Então assista o vídeo até o final. Aqui vamos trazer alguns exemplos de portfólio para você verificar qual a melhor proporção e você assim decidir carregar essa proporção para o longo prazo, sempre buscando fazer uma boa gestão de risco e também manter o potencial de retorno, de rentabilidade ao longo do tempo. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Alexandre Garcia e este aqui é o canal Investing Holder. Todas as semanas trazemos conteúdos que geram valor para os nossos inscritos, para quem acompanha aqui o nosso trabalho. Então, logo de pronto, já peço, deixa o seu like e assista o vídeo até o final, que ele vai ajudar a estipular uma estrutura de carteira e um processo de investimento. Então, já estou gravando a minha tela aqui, vamos juntos, passo a passo aqui, verificar como definir a proporção de ativos da sua carteira. Qual o percentual de alocação para as modalidades de ativos do meu portfólio? E qual é o objetivo disso? É definir uma estrutura de carteira para fazer uma boa gestão de risco. Sempre pensamos, antes mesmo do retorno, na gestão de risco. Quanto que a gente pode se posicionar em cada classe de ativo. Depois que a gente definir o percentual da classe de ativo, a gente olha para os ativos específicos e assim definir um limite para investir em cada um deles. Não podemos estar expostos a um ativo somente, a uma proporção grande em um ativo. Podemos correr riscos desnecessários. E a diversificação, ela é extremamente interessante, o que a gente busca e conseguir também o potencial de retorno, de rentabilidade. E o que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo é da estratégia Asset Allocation, que nada mais é que definir as proporções da sua carteira daqui para frente. Você vai perseguir essa alocação daqui para frente para você ter uma boa gestão de risco, e aqui eu vou mostrar essa importância e como a gente pode utilizar dessa estratégia. Logo no início quero fazer uma recomendação de leitura, que é o livro Em Busca do Portfólio Perfeito. O autor aqui é o Andrew Lu e também o Stephen R. Foster. Esse livro ele traz aqui algumas posições, estratégias de investidores conhecidos. Vai desde Harry Markowitz e também Jeremy Siegel. Então ele traz aqui algumas estratégias ou alguns portfólios que esses investidores entendem como serem perfeitos, como tendo aí um potencial de trazer essa gestão de risco, esse potencial de retorno. Tudo bem? Falado aqui da leitura, vamos seguir aqui. Como vamos definir uma estrutura e uma alocação para a nossa carteira? Primeiro ponto, não existe uma carteira única para todos os investidores. Cada investidor é diferente um do outro, cada um está num momento de vida diferente, tem uma capacidade de suportar riscos, uns são mais conservadores, outros mais agressivos, mais arrojados, então temos que respeitar essa característica. Então é muito importante que você respeite o seu perfil de investidor, tudo bem? Então aqui vai uma observação importante, nunca copie a carteira de terceiros. Então não é para você copiar a carteira aqui, a minha carteira, nada disso. Você tem que estudar, buscar aí entender o seu perfil e respeitar a sua capacidade de risco e não ultrapasse isso. Muitas vezes o investidor em momentos de alta, de bull market, acaba aumentando a sua exposição em renda variável e depois quando vem os momentos de queda,
não suporta. É muito importante você respeitar o seu perfil de investidor, tudo bem? Defina onde você quer chegar, quais são os seus objetivos financeiros, para assim você poder traçar também a sua estrutura de carteira, tudo bem? A principal finalidade dessa estratégia é procurar obter o máximo de retorno e minimizar riscos. Por meio do quê? Por meio da diversificação. O ideal é a gente não depender somente de um ativo, não colocar todos os ovos em uma cesta só. Esse princípio, esse jargão aqui, ele é necessário ser aplicado. Não manter todas as suas posições em uma classe de ativo. É você ter algumas classes de ativos diferentes para assim você não estar exposto em uma delas somente, ok? E além disso, quando eu tenho classes de ativos com ativos descorrelacionados, ou seja, ativos que se comportam de maneira diferente, o risco da minha carteira diminui. Aqui é a teoria do portfólio moderno de Harry Markowitz. Então, ter ativos que funcionam diferente diminui o risco do portfólio. A nossa carteira, no longo prazo, ela é mais suave, ela tem menos movimentos. Então, quando você inclui ativos diferentes, você consegue fazer isso. E aqui no início, para a gente entender o Asset Allocation, eu quero falar de também um autor muito conhecido, o pai do Valor Invest, que é o Benjamin Graham, o professor de Warren Buffett, que ele lá no seu livro, O Investidor Inteligente, ele traz aqui uma possibilidade, um exemplo de alocação bem simples para a gente entender a questão de definição de portfólio. Então, ao definir o seu portfólio, você vai perseguir essa proporção daqui para frente. Vamos para o exemplo aqui dado no livro, que é de 50% de renda variável de ações e 50% de renda fixa, tudo bem? Você fixa e você estrutura a sua carteira com essa definição aqui e vai carregar daqui para frente. E todo aporte que você venha fazer, você vai perseguir essa composição. Então vamos imaginar que a nossa carteira já tem essa composição, 50%, 50%, tudo bem? Aí com as movimentações do mercado, sobe e desce, o que acontece? As ações têm uma valorização. E no seu próximo aporte, vamos imaginar, é só um exemplo, mas que essas ações foram de 50% para 60% da carteira. Percebam que aumentou o percentual. E da mesma forma, a renda fixa, ela teve aqui uma diminuição na proporção. Se eu estou buscando 50%, 50%, onde temos que aportar agora? Então a gestão de risco desse aporte vai determinar aqui o aporte em renda fixa. Percebam, uma valorização das ações, as ações estão com os preços maiores, a gente vai aportar em renda fixa. Então a gente acaba fazendo uma gestão de risco nesse dinheiro novo que está entrando no portfólio. Percebam que tem uma gestão do risco desse dinheiro novo? É isso que acontece. Agora vamos imaginar um cenário contrário, onde ocorre uma desvalorização da renda variável das ações. Ela vai de 50% para 40%. Logo, a renda fixa aumentou a sua proporção para 60%. Onde vamos aportar se fosse este cenário aqui, na queda das ações? Vamos aportar nas ações. Por quê? Foram elas que caíram, eu quero voltar esses 40% para 50%. Então vejam só, aqui determina uma boa alocação de recursos, uma gestão de recursos, e esse risco ele fica controlado. Então ele vai me jogar nas ações na queda dos preços na renda variável, que é interessante, eu estou comprando mais barato, e quando subir as ações a gente aporta na renda fixa. Então cuida daquele patrimônio para não se expor de forma desnecessária. E assim você vai carregando a tua carteira. Eu dei um exemplo muito simples aqui do livro Investidor Inteligente. Agora a gente vai avançar. Vamos aqui entender um portfólio de uma forma mais ampla, com mais modalidades de ativo, tudo bem? Então, quando a gente pensa na nossa carteira, a gente não pensa em um ativo específico. Eu tenho que pensar nela como um todo. Eu falo da seguinte forma, não é olhar para a folha somente, é olhar para floresta, é uma visão macro. Sempre pense na sua carteira. Eu falo muito para os meus clientes da assessoria, sempre olhar para a carteira de forma macro, como um todo. Assim o que acontece? Você
entende o seu portfólio, você mantém a sua estrutura. E pensando assim, você sempre vai crescendo e diversificando, e seu risco ele fica ali limitado e você consegue se manter investindo ao longo do tempo. Tudo bem? Vamos aqui para um exemplo, é somente um exemplo, não copie essa proporção, tente entender e estabeleça para a sua carteira, tudo bem? Então vamos aqui para uma carteira macro, as modalidades de ativo estão aqui definidas. Olha o exemplo só, começamos com 20% de renda fixa, 30% de ações, 20% de fundos imobiliários, 10% de proteções e 20% no exterior. Percebam como a carteira ficou mais complexa. Ela tem mais modalidades de ativo. Então a gente definiu o que a gente quer carregar. É essa proporção e eu vou carregar daqui para frente. E a gente, sempre que tiver movimentação nessa carteira, a gente vai buscando essa proporção. É claro que essa carteira a gente não consegue alcançar em 3 meses, 6 meses. Demora anos para formar, para você chegar perto dessa proporção. E assim você vai seguindo. Então uma carteira de longo prazo não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, a gente vai devagarzinho fazendo alocação, aportando e chegando na proporção. E assim você, por meio da diversificação, não fica dependendo de um ativo somente. Vejam só, não se trata de ficar buscando a bala de prata, buscar aquele ativo que vai subir muito. Não. Você vai buscar a proporção, você tem um processo de investimento, você tem uma carteira estruturada. É isso que vai te fazer crescer no longo prazo, tudo bem? Vamos falar aqui da primeira modalidade de ativo. Então o que acontece? Lá na carteira macro a gente definiu o que a gente quer. Agora dentro de cada modalidade eu vou definir qual é a proporção que eu quero também. Então dentro da renda fixa, olha o que a gente quer aqui. A gente vai diversificar também. A renda fixa ela é mais complexa do que a gente pensa, mas ela é muito importante. A gente vai buscar aqui pós-fixado, por exemplo, Selic, a gente busca um Tesouro Selic, um CDB pós-fixado atrelado ao CDI, pode ser também, ok? Pré-fixados, vamos aqui buscar títulos pré-fixados que vão trazer uma fixação dessa taxa para o longo prazo. Também atrelados à inflação. Pode ser uma NTN-B principal, um título do Tesouro Direto, ali atrelado ao IPCA com uma taxa pré-fixada, um título híbrido. Assim a gente carrega uma proporção. Então eu sei quanto eu quero ter dentro dessa carteira também, dessa parte de renda fixa. Ok? Vamos avançar, falar agora da renda variável. Começar pelos fundos imobiliários. Dentro dos fundos imobiliários, a gente diversifica também. Eu não vou depender de um setor somente. Eu vou ter setores diferentes, com proporções diferentes. Percebam que os setores estão aqui, ó, shopping, lajes, logístico, recebíveis. Tem todos os setores aqui. A gente busca o quê? Uma diversificação, ok? Não vamos depender somente de um setor e definimos proporções. Olha o percentual aqui, diferente. Por que, Alexandre? Porque está estruturado. Você gosta mais de um setor, se sente mais seguro? Por exemplo, eu gosto muito do setor de logístico. Então é um setor que eu quero estar mais exposto. Ah, eu gosto do setor de recebíveis, os fundos imobiliários de papel. Ok, você define a sua proporção e assim você segue. Onde você se sente mais confortável, você acredita mais. Então a tua carteira ela vai seguir a tua característica também. Ao falar também com assessor, com consultor, ele vai identificar isso e definir a proporção para você. Então tem uma entrevista anterior, que é o que acontece na minha assessoria. Inclusive, se você quiser saber mais sobre assessoria, o link está aqui na descrição. É só clicar e entrar em contato. As reuniões são diretamente comigo, definir um portfólio para você. Agora, vamos falar nas ações? Mesma coisa, vamos diversificar por setores. E aqui chegar em setores diferentes e depois eu vou olhar para o ativo. Então, vejam só, o ativo é a última coisa que a gente olha. Primeiro eu olho, começo a definir as proporções de modalidade, depois eu vou nos segmentos, nos setores de cada ativo, para depois olhar no ativo específico. E a maior parte dos investidores busca o quê? Fica buscando o ativo da vez, o ativo que vai subir muito. Não se trata disso. Trata-se de você ter uma carteira definida e carregar. Olha aqui nas ações, ó. A gente tem as proporções definidas. Isso aqui é a estruturação de portfólio. Tudo bem? Mesmo ocorre nas proteções, que é outra modalidade de ativo. Eu posso ter aqui exterior, Bitcoin,
ouro e eu sei o que eu quero carregar daqui para frente. Então, quando você definiu, você leva uma proporção. Aqui é somente um exemplo para a gente ter ideia. Você que tem que ter estabelecido para o teu perfil, para a tua característica. E eu entendo que é muito importante para o investidor permanecer investindo ao longo do tempo, que ele tenha essas proporções definidas. E ter uma carteira definida, ele tem uma parte da estratégia. Outra parte da estratégia é ter um processo de investimento determinado. O que é isso? Ele faz aporte todos os meses? Ok, é uma estratégia. Ah, ele faz aporte a cada 3 meses? Não tem problema. Mas ele tem que manter esse processo de investimento. Então ele poupa, ele investe, ele tem esse processo definido. Ele vai manter ali os aportes e ele vai ter uma carteira definida. Quando ele entende que esse aporte mais essa carteira, essa distribuição do aporte dentro dessa carteira definida, ele vai crescer ponto a ponto. O exemplo é a nossa carteira holder aqui do canal, onde a gente do zero veio fazendo o quê? Um processo de investimento determinado. São aportes de R$2.000 todos os meses, com uma gestão de risco, e essa gestão de risco por meio de uma carteira, uma estrutura determinada de carteira. E isso a gente vai crescendo ponto a ponto. Quando você entender que investir é isso, não fica dependendo de ficar correndo atrás de dica daquele ativo que vai subir e se frustrando muitas vezes. Você não fica correndo atrás do próprio rabo. Você tem uma estratégia para seguir dali para frente. E aí, o que você achou aqui do vídeo? Acha que essas informações fazem sentido para você? Com todo respeito aqui, deixa nos comentários o que você acha dessa estratégia, se ela pode ser aplicada ou não. Se você quiser também o serviço de assessoria, clica lá no link, entre em contato diretamente comigo, eu vou te responder e a gente pode traçar uma carteira, uma estrutura de portfólio para você. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!